Você está assistindo o programa Direito em Pauta e o tema abordado hoje é os tributos no Brasil. E o convidado do programa é o consultor de empresas, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e vice-presidente da Federaminas, Valmir Rodrigues. Valmir, no bloco anterior, você estava falando da questão da tributação, né? A diferença de ICMS dos valores entre os estados, do percentual, né, do imposto. E como que o setor produtivo, as empresas, conseguem ainda investir com uma elevada carga tributária dessa? Olha, realmente é uma mágica, porque você tem um país com uma carga tributária que consome mais de 1/3 de tudo aquilo que você produz. De janeiro a maio, nós trabalhamos para pagar imposto. Então, são 5 meses da nossa vida por ano que a gente trabalha para pagar imposto. Se você paga mais de 1/3 de tributo, sobram 2/3, né? Menos de 2/3 um pouco. E dentro desses 2/3 você tem que tirar as suas despesas, os seus custos, o lucro que você precisa, o retorno, porque se você tem no mercado uma taxa que, se você aplicar o seu recurso, ela te dá aí média 1% ao mês de aplicação e você pode dormir o dia inteiro, imagino que para você ter uma empresa, assumir riscos, você tem que ter uma taxa de retorno muito maior, no mínimo de 5%. E para você tirar essa taxa de retorno e ainda sobrar recurso para investir, realmente é uma mágica. O que as empresas têm feito, muitas das vezes, é buscar esse recurso do mercado financeiro, em bancos do governo, para poder ter esse recurso para investir. São empréstimos a taxas bem baixas, né? Bem baixas e a longo prazo. Eu não sei se você pode falar, mas acho que as pessoas em casa precisam ter noção de que tudo que ela faz, ela paga imposto. É água, é luz, é no supermercado, não é realmente? Tudo, tudo. Um exemplo Dia dos Namorados, o último passado agora, dia 12, né? Se você for dar um presente para sua namorada, por exemplo, um computador no Brasil, ele custa mais caro que um computador nos Estados Unidos, 166%. Tudo carga tributária. 166% a mais no Brasil um computador. Então, se a gente quer fazer com que a nossa população tenha mais acesso ao computador, por que o nosso computador é tão caro? Por exemplo, se você quer dar de presente um perfume, né, 69% do perfume é imposto. Se você quer dar de presente um DVD, 44%. Um aparelho MP3, 49%. Uma bolsa de couro, 41%. Uma calça jeans, 39%. O último exemplo, roupas em geral, 35%. Então, observa que a nossa carga tributária é absurda. E isso sai do bolso do contribuinte. É ele que paga, porque ele é o final da cadeia. Então, é ele que paga esses impostos. É uma coisa absurda, né? Realmente, ela é sufocante. Você chegou a citar a questão do computador, que é mais caro no Brasil. Qual que é a diferença entre o Brasil e outros países na questão da tributação? O Brasil é o 14º no ranking da tributação. Nós estamos atrás apenas dos países europeus. Na América Latina, nós somos o primeiro. Mas com relação, você falou dos europeus, mas lá o imposto realmente é revertido justamente em prol da população. Essa é a diferença. Então, nós somos o 14º no mundo, mas se você observar os outros indicadores de educação, de saúde, nós estamos bem atrás. Zero. Então, olha a disparidade. Enquanto a gente está lá em cima em termos de arrecadação, nos outros indicadores, educação, saúde, nós estamos bem atrás. E para ajudar tudo isso tem a corrupção no meio, né? Que não é pouco, né? E discute-se, desde que eu me entendo por gente, discute-se a questão da reforma tributária. Você acha que é necessária realmente uma reforma tributária ampla no país? É necessária, porém a gente sabe que não vai acontecer. Nós no Conselho de Contabilidade mudamos um pouco, mudamos bastante, aliás, a nossa linha de pensamento em relação a uma reforma tributária.
nós não discutimos mais reforma tributária. O que nós discutimos é simplificação. Então eu vejo o seguinte, reforma tributária, você vai mexer no bolso de alguém. E alguém não vai gostar. Eu vou te dar um exemplo da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, de 2006, que impacta direto naquele que gera mais emprego, Sim. que é o micro e pequeno empresário. A Lei Geral de 2006, que foi anunciada como uma salvação da micro e pequena empresa, você tem que dividir ela em duas. Você tem a parte que é a parte boa, que é a parte que o Sebrae desenvolveu, que é o acesso às compras públicas, enfim, outras situações. E você tem a pior parte, que é a parte tributária, que foi considerada, e é considerada, a pior lei tributária para os simples, para as empresas, pequenas empresas, dos últimos 40 anos. Então você pega, por exemplo, um contribuinte pequeno, dono de um bar, de uma pequena mercearia, que pagava 3%, ele passou a pagar 4% depois da lei geral. Aí, se você fizer uma análise rápida, aumentou 1%? Não, aumentou 33%. Então isso teve um impacto muito grande. Então, a cada vez que o governo mexe na questão de tributação, há um certo receio do empresariado, porque naturalmente a carga tributária vai subir. Certo. Então, vamos discutir agora a simplificação. Por quê? Porque 90% da contingência tributária, ou seja, daquilo que você paga errado, daquilo que você paga de forma que o fisco venha querer te cobrar depois, 90% da contingência é por má interpretação da lei. Sim. Então precisamos discutir hoje a simplificação das leis tributárias. No caso, você como conselheiro do Conselho de Contabilidade de Minas Gerais, vice-presidente federalmente, de que jeito, de que forma, né, melhor dizendo, essas associações estão gerenciando isso, conversando com o setor produtivo a respeito disso? Olha, mudou muito. A gente está nessa luta já há algum tempo, tanto no Conselho Regional de Contabilidade quanto na Federal Minas, e muitas das vezes você ia discutir alguma questão tributária com os órgãos, você ou não era, eles não davam ouvido, ou então só estavam ali de presença física, mas estavam pensando em outras coisas. De um tempo para cá isso mudou. Hoje a gente realmente está sendo convidado, o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, recentemente foi convidado pela Receita Federal e está fazendo parte de um projeto junto com a Escola Fazendária, né, onde a gente está discutindo realmente as simplificações das leis tributárias. Então isso mudou muito. A gente acredita que a médio e longo prazo a gente vai ter um bom retorno em relação a isso. Mas é preciso mexer mais, é preciso incomodar mais o setor público, porque o setor público ele tem uma grande responsabilidade diante dos insucessos das empresas em relação à questão tributária. Vou te dar só um exemplo. O setor público, nos últimos anos, através da Receita Federal, ele fez com que o empresário que está no simples ou no lucro presumido deixasse de fazer contabilidade, passasse a fazer apenas o livro caixa. Isso culturalmente foi péssimo, porque aí o empresário criou uma cultura que ele não precisava ter uma contabilidade. E na verdade, quando você abre mão de uma contabilidade, você abre mão de controles, né? E ao longo dos anos, isso teve um impacto grande. De repente, vem aí os arquivos digitais, onde o governo vai ter maior controle sobre as operações, e a contabilidade ela é fundamental. E ela é obrigatória desde 1910 pelo Código Comercial, sendo reforçado pelo novo Código Civil, e o ano passado, através de uma lei, a Lei 12249, onde o Conselho Federal de Contabilidade passou a ter prerrogativa com relação à questão da contabilidade, da exigência da contabilidade, e de repente as empresas se encontram nessa situação. Olha, culturalmente eu não tenho esse costume de trabalhar com a contabilidade organizada. De repente eu tenho que começar. É obrigado, tem que fazer. Sou obrigado. Então, o governo ele tem uma grande parcela de culpa nisso e ele precisa também entrar mais nessa discussão. E as entidades de classe, por sua vez, defendendo os contribuintes, também têm que participar disso cada vez mais. Certo. E, logicamente, que esse assunto renderia muitas horas, né, aqui de entrevista. E se alguém que está nos assistindo, um empresário, uma pessoa comum mesmo, que queira
tirar alguma dúvida, esclarecer, entrar em contato com você, teria um telefone, endereço eletrônico para deixar? Nós temos sim, nós temos o e-mail contato@qualconsultoria.com.br. O nosso qual é o qual de as iniciais de qualidade. Sim. E podem entrar em contato que nós teremos o prazer de esclarecer as dúvidas. Tem também o site, né? Temos o site www.qualconsultoria.com.br. Ok. Valmir, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de estar levando as pessoas e mostrando que o Brasil precisa desenvolver muito em relação à tributação. Estamos muito longe ainda do que nós deveríamos estar. Quem sabe daqui a 100 anos, né? E o programa Direito em Pauta fica por aqui. Mas você pode participar através da nossa página na internet, www.tvapenas.com.br ou através do telefone 35 3299 3880. Até o próximo programa.